Olá a todos, meu nome é Lucas e hoje a gente vai discutir acerca da utilização da bioinformática na biorremediação, em especial, na determinação da estrutura e da função da metalotionina, uma proteína muito especial e difícil de falar, hein? Bem, falando a respeito da biorremediação em si, são processos biológicos desenvolvidos por bactérias, fungos e plantas capazes de degradar, transformar e remover poluentes de uma matriz ambiental, como água ou solo. Os meios com os quais vão ser realizadas as remediações são os mais diversos, envolvendo diversas enzimas e vias metabólicas desses organismos envolvidos. A bioinformática ela surge aí, a utilização dela nesta área, ela surge para uma análise dos mecanismos envolvidos nos processos de remediação, ajudando a entender melhor suas funções, permitindo também uma análise compilada de genes e proteínas envolvidas nesses processos e de múltiplos organismos, é, nos mostrando as suas semelhanças e suas particularidades. Além de permitir, através dessa compreensão melhor desses organismos, das semelhanças e das particularidades, uma expansão de suas áreas de uso. Uma proteína não necessariamente pode ficar uma proteína específica, que no caso a gente vai tratar aqui de uma proteína que é a metase. Ela não necessariamente pode ficar presa na área de biorremediação, ela pode ir também na biorremoção de metais preciosos, e ter outras aplicações empresas petrolíferas e por aí vai. A partir do momento que a gente compreende melhor a estrutura e a função de proteínas ou genes, a gente consegue aumentar a área onde ela pode ser proposta como solução. E o exemplo de tudo que eu falei é o artigo que vai ser abordado aqui hoje, que no caso é a melatonina de Staphylococcus, usada como objeto central de estudo por meio de ferramentas de bioinformática. Não, acho que ficou enfarcado. Vamos lá de novo. E um grande exemplo disso tudo é o artigo que vai ser abordado aqui, onde a melatonina, eu não sei a pronúncia certa, de Staphylococcus é usada como objeto central no estudo que vai ter várias abordagens por meio de ferramentas de bioinformática para elucidar ali a sua estrutura e a sua função e tentar fazer uma ponte entre esses dois, tentando ali buscar a semelhança ou de semelhança entre essa proteína, entre vários tipos dessa proteína, melhor dizendo. Bem, agora tratando um pouco mais da proteína, que vai ser o objeto central desse estudo, as melatoninas ou MTs, vou falar MTs a partir de agora, para eu não me embananar com esse nome, são proteínas com tamanho entre 56 a 65 aminoácidos, rica em cisteína, presente em muitos organismos, como mamíferos, equinodermas, crustáceos, fungos e bactérias. O exemplo aí dessas imagens. Essas proteínas têm a capacidade de quelar metais pesados, apresentando elevada competência nas áreas de biorremediação e de biorremoções de metais valiosos, como eu citei anteriormente. Eu dei um exemplo, mas era a proteína aqui em questão. A partir disso, se faz necessário uma melhor compreensão entre a sua estrutura, os sítios ativos, os principais aminoácidos ali envolvidos, com as ligações dos determinados íons metálicos, a afinidade por certos tipos de íon metálico, e também um compilado comparando, já que essa proteína se encontra em vários tipos de organismo, é um compilado aí, das diferenças e das semelhanças que a gente pode encontrar nesses múltiplos organismos. O ponto de partida para essa pesquisa foi a cianobactéria Staphylococcus elegans PCC 7942, devido a sua MT ser bem diferente no ponto de vista de sequência de aminoácido das demais MTs. Bem, o material e método desse estudo foi totalmente baseado nos bancos de dados que a gente já encontra na internet,
e também comparar esses dados, né, essas compilações, com o que foi encontrado na literatura, né? A gente vai observar isso no próximo slide. De maneira geral, as sequências de MTs, né, dessas proteínas foram retiradas do National Center for Biotechnology Information. Eu espero que meu inglês também enferrujado, então se eu pronunciei alguma coisa errada, desculpa. NCBI é a sigla. As estruturas dessas proteínas foram encontradas no banco de dados Protein Data Bank, o PDB, e a classificação dessas estruturas foi no Structural Classification of the Proteins, no SCOP, né, sigla. O alinhamento das sequências lineares dessas proteínas foi feita no software Clustal, e a análise de sítio ativos foram obtidas no programa Sting e no Millennium Suite, SMS. Né? Bem, a partir desses métodos utilizados, obteve esses resultados. Né? Os resultados eles foram divididos em duas partes. Né? A primeira etapa, como a gente pode ver aí, foi as informações gerais sobre as estruturas resolvidas de MTs, depositadas no PDB e classificadas no SCOP. Também é importante ressaltar aqui agora que o contato estabelecido entre o íon de metal e o radical tiol da cisteína, né, é numa ligação de comprimento médio de 2,53 Armstrong para cádmio e 2,32 Armstrong para o zinco. Né? Essa informação é importante, principalmente mais para frente, onde a gente vai observar umas peculiaridades que envolvem esse comprimento de ligação médio. Ok? Então a gente vai ter aqui a tabela, né, dividida entre os organismos, os métodos utilizados, o símbolo, o código no PDB, a isoforma, o domínio, o ligante que, né, foi constatado lá no PDB, os resíduos envolvidos, a afinidade e as referências. Como eu tinha falado, não só foi usados esses programas, mas os resultados que se encontravam nesses programas foi comparado com a literatura vigente sobre essas proteínas. Bem, de cara a gente já tem, eu até separei aqui com linha, os grupos, né, de organismos, devido às similaridades que apresentam, que no caso são os mamíferos, os equinoderma, no caso o equinoderma, que é o ouriço do mar, os crustáceos, o fungo e a bactéria. Né? A principal, a gente tem que manter o foco aqui na análise dessa tabela, nesse ponto aqui, nesses dois pontos, nos ligantes e nos resíduos envolvidos. Aqui vão estar as principais diferenças. De modo geral, existem 3 isoformas dessa proteína, a MT1, a MT2 e a MT3, que no caso a gente encontra todas essas isoformas nos mamíferos. As isoformas não são descritas no equinoderma, né, e no fungo e na bactéria. Nos crustáceos são a MT1. A gente tem 2 domínios, né, que é o domínio alfa e o domínio beta. A gente observa que fungo só tem domínio beta e a bactéria só possui um domínio alfa. O fungo tem 2 domínios betas e a bactéria tem um domínio alfa, né? Sendo mais um fator que gera uma diferença se comparado com as outras MTs aí dos outros organismos. Em geral, o crustáceo aqui nos mamíferos tem pelo menos um domínio alfa e um domínio beta, né? E comparando agora os ligantes e os resíduos envolvidos, a gente observa aqui uma similaridade bastante, né, nesses 3 grupos principais. Fungo e bactéria vão ser os mais diferentes, as proteínas que vão apresentar mais diferença aqui. E os grupos de cima vão apresentar maior similaridade, com algumas peculiaridades também. De modo geral, a gente observa aqui que o melhor ligante, né, o melhor ligante não é a palavra certa, mas o que foi descrito é o cádmio, né? Não se limitando ao cádmio, eles apresentam afinidades por outros tipos, né, como o zinco e o cobre, mas o cádmio é o mais constado. E normalmente os resíduos envolvidos
totais no caso são 20. Só também explicando isso aqui, existem duas amostras aqui, né, de proteínas de rato, só que elas foram feitas com um método diferente, como você pode ver ali no método. A primeira foi feita com raio-x e a outra foi feita com NMR. A NMR, os domínios, eles foram comparados de forma segregada, entendeu? E aí eles conseguiram determinar o número exato que cada domínio tem de cisteína envolvida. Na do raio-x, os domínios foram analisados juntos. E aí esse valor aqui é o valor total de cisteínas envolvidas ali, tanto no beta quanto no alfa. E aí é 20, né? Por isso que a gente não tem essa diferença. Mas eles são iguais, tá certo, né? Porque 11 mais 9 vai dar 20 também. Então a gente percebe que são 11 cisteínas no domínio beta e no domínio alfa são 11 cisteínas e no domínio beta são 9 cisteínas. No domínio alfa normalmente são 4 íons de cádmio e no domínio beta são 3 íons de cádmio. A gente tem uma diferença nisso nos crustáceos, onde tanto o alfa quanto o beta tem 9 cisteínas envolvidas e a quantidade de íon de cádmio são 3. São 3 íons de cádmio para ambos os domínios. E agora, né, o grupo que apresenta maior diferença, o fungo e bactéria. No fungo, a gente, como citei, temos dois domínios betas e não necessariamente é o cádmio que vai se ligar ali. O íon relatado é o íon de cobre e o íon de prata. E os dois domínios beta apresentam 10 cisteínas envolvidas, diferente dos demais. E na bactéria a gente só tem o domínio alfa. E também a gente tem, apesar do o íon envolvido é o mesmo, é o cádmio, 4 íons de cádmio, a gente tem não só cisteínas envolvidas, mas também histidinas, né? São 9 cisteínas e 2 histidinas, que no final vai dar 11 aminoácidos ali envolvidos. Continua seguindo a proporção, só que não necessariamente é só cisteína, mas também temos histidinas ali envolvidas. E a partir daqui a gente observa essa notável diferença que existe, né, entre principalmente fungo, bactéria dos demais e entre eles dois. Na segunda etapa dos resultados, a gente vai encontrar uma comparação, né, de sequências de aminoácidos, né, referentes ao domínio, né, ao domínio requisitado. E aqui a gente tem um alinhamento do domínio alfa, né? E a gente tem aqui as sequências de aminoácidos das diferentes MTs encontradas, né, nos diferentes tipos de organismos. Esses aminoácidos, essas letras, cada letra significa um tipo de aminoácido. Cada cor específico vai determinar que polaridade ou não, mas não vou entrar em detalhes, não é tão interessante para a gente. O interessante são os aminoácidos ressaltados com amarelo, eles são os aminoácidos envolvidos no sítio ativo e, né, estão ali correlacionados, mais ou menos correlacionados, né? Vou explicar mais pra frente porque vai ter determinadas exceções à ligação dos íons nesses sítios ativos, nessas regiões. Bem, como a gente confere, né, concordando com a tabela anterior, a gente tem as cisteínas, quase todas as cisteínas relacionadas, né, com a ligação desses íons, né. Um minuto aqui, que eu vou pegar a parte aqui. Com exceção, né, de uma cisteína aqui nessa análise do rato e uma cisteína aqui na análise do humano, né, de MT humana. Mas, de modo geral, a maioria ou toda a cisteína é utilizada ali, né, no sítio ativo e vai estar relacionada com a ligação do íon naquele domínio. Bem, a gente percebe um padrão principalmente muito similar entre os mamíferos e os crustáceos, que é duas cisteínas, um aminoácido qualquer e duas cisteínas. E o outro padrão a gente observa aqui também no finalzinho, né? Isso aqui é no começo, isso aqui é na outra ponta. Uma cisteína, um aminoácido qualquer e duas cisteínas. A gente percebe esse padrão aqui nesses grupos aqui, ó, do coelho até mais ou menos a lagosta. Eles seguem esse padrão, vai ter algumas pequenas diferenças, mas o padrão vai ser o mesmo. Cisteína, um aminoácido qualquer, cisteína, e por aí vai. E na outra ponta,
cisteína, um aminoácido qualquer, cisteína, cisteína. Bem, e tendo aqui, né, a diferença dos equinodermas, né, com o restante, isso é devido a um fator especial, né, que o equinoderma vai se encaixar, de que o domínio alfa ele vai estar ali correspondendo o C-terminal para mamíferos e crustáceos, enquanto nos equinodermas vai estar sendo correspondido na região N-terminal. Por isso a gente tem a diferença, né? Ele está meio que inverso, se você for perceber, né? Enquanto aqui nos crustáceos e mamíferos a gente tem esse padrão aqui no final, né, dessa sequência de aminoácido, aqui nos equinodermas a gente tem no começo e vice-versa, essa sequência aqui que é no começo nos mamíferos e crustáceos a gente encontra um pouco diferente aqui, né, nos equinodermas. E muito mais diferente temos as bactérias. A gente percebe as cisteínas relacionadas. A gente também tem as histidinas, né, que foram lá citadas, que tinham duas histidinas correlacionadas ali na área de ligação, né? E a gente percebe aqui, né, analisando essa sequência de aminoácidos, que apesar de estruturalmente e funcionalmente a MT de bactérias ser semelhante às outras, olhando aqui no alinhamento de aminoácidos, a gente vê que ela é totalmente distinta das demais. Ela não segue nenhum padrão, nem para os equinodermas e nem para mamíferos e crustáceos, mostrando essa dissemelhança aqui quando é analisada o alinhamento, né, do domínio alfa, né, quando é botar em comparação com os outros. E a gente também tem o alinhamento do domínio beta, né, onde a gente também vai ter a mesma coisa que no alinhamento do domínio alfa, a gente vai perceber um padrão que é notável nos crustáceos e nos mamíferos, e vai apresentar a diferença aqui no caso do equinoderma e o fungo porque isso, o fungo nem tanta diferença, né? Apesar de dele se relacionar com íons, né, bem peculiares, né, que é o cobre e a prata, ele a questão de sequência, não estruturalmente, eu falo estruturalmente, mas está errado. A questão de sequência ele é bem similar aos demais. E também a gente tem aqui o equinoderma, que apesar de ter essa inversão de N-terminal, né, o N-terminal é o domínio alfa para o equinoderma, então o C-terminal é o domínio beta, enquanto é o contrário para mamífero e para crustáceo. Mas aqui não tem muita diferença devido ao padrão que é observável aqui. O padrão é uma cisteína, desculpa, estou travado aqui, uma cisteína, e aqui é uma cisteína, um aminoácido que é uma cisteína, entendeu? E esse padrão ele se repete. No caso ele está se repetindo de 4 em 4 vezes, a maioria das vezes daqui, né? Lógico que vai ter alguns ou outros que vão ter uma né, particularidade, mas ele vai se repetir 4 vezes, pelo menos. E aqui a gente observa bem mais uniforme, não tem aquela semelhança gritante que tem, né, o alinhamento de aminoácidos lá do domínio alfa das bactérias, né, que é mais uniforme, é mais, como é que se pode dizer, é mais bonitinho, mais padrãozinho, né. De modo geral, coisas que precisam ser ressaltadas. A gente percebe que tem alguns aminoácidos que estão inseridos no sítio ativo, né? Como é o caso da serina, é o caso da glutamina, da vanila e da lisina, né? Que elas estão aqui, eu vou sinalizar. Não só aqui, tá? Não só aqui, mas também no domínio alfa, que também vou sinalizar. Estamos aqui? Aqui, ó, a gente tem elas aqui inseridas. Por que elas estão presentes aí e não foi citada na tabela anterior, né, que falou que todos os resíduos de aminoácidos envolvidos na ligação? Seguinte, lembra que eu dei lá aquela informação que ali o íon vai se ligar no radical tiol numa faixa de comprimento de 2,53 a 2,32 angstrom? Então, é exatamente por isso que eu dei essa informação. Esses aminoácidos eles são englobados, né, pelo programa devido estar no intervalo de 2,8 a 2,8 a 3,2 angstrom. Apesar de ele não participar ali ativamente na ligação do íon de metal, entendeu?
ele está ali no espectro, mas ele não participa quimicamente, ele está ali só estruturalmente. O famoso encheu linguiça ali, ok? Então por isso que a gente observa essas letrinhas associadas, mas não participam ativamente da ligação do íon no sítio de ativação, ok? Então, a partir desses resultados, o que a gente absorve disso tudo? Bem, tem em mente, já é considerado que a cisteína é um aminoácido envolvido nas ligações com os íons, é um aminoácido principal, mas talvez possa ser substituída, né? Talvez possa ser trocada, né? Como é no caso das bactérias, em que a gente vê ali, né, um par de histidinas num sítio ativo, atuando em colaboração com a cisteína, né? Então isso é bem interessante. Isso também permite, né, especular possíveis mutações que possam acontecer, né, no decorrer evolutivo ou que possa ser forjada por nós para se empregar alguma característica interessante para a gente. Sei lá, a gente quer deixar aquela proteína mais resistente, a gente quer mais resistente à temperatura, ao pH, a gente quer realçar alguma característica sem, né, diminuir a produtividade dela. Então a gente já tem em mente que talvez possa ser mudado determinados aminoácidos que podem dar essas características a ela, né? E também foi possível determinar que, devido, né, às diferenças filogenéticas, a gente tem ali diferenças entre as MTs de organismos, né, de organismos distintos, né? A gente percebe que os mamíferos, o equinoderma, os crustáceos, eles mantêm um padrão relativamente estável, enquanto para fungo e bactéria a gente tem uma total diferença, né? Principalmente bactéria, a gente vê uma dissimilaridade gigante, né? Parece até que é uma outra proteína que a gente está lidando. Infelizmente, nesse estudo, ele teria uma terceira parte, mas que não pôde ser realizada devido à falta de dados, né? No caso, a estrutura secundária dessas MTs, né? A terceira parte ia envolver ali a verificação do alinhamento estrutural das proteínas, ia envolver ali e analisar as estruturas, e depois disso ele ia fazer uma averiguação com técnicas de mutação sítio dirigida em laboratório de biologia molecular, mas devido ao fato de não ter a maioria das MTs não ter dados de suas estruturas secundárias, o que é necessário, né, para rodar no programa específico, para fazer as análises de alinhamento estrutural, não pôde ir para frente. Infelizmente, não pôde se fazer essa terceira parte, que seria crucial e que poderia trazer bastante dados que iriam ser usados para fazer inferências, né? O artigo ele tem como objetivo utilizar a biorremediação para amenizar os impactos da agricultura no solo e também nos rios, e essa terceira parte traria, né, uma inferência interessante, mas não pode ser realizada por falta de dados, né, mostrando a necessidade, né, de se realizar mais pesquisa, de mais estudos, principalmente com biorremediação, que é um assunto tão importante e que também pode trazer utilidades para outras áreas, não só a biorremediação, como foi citado, né, no começo, a biorremoção de metais preciosos. A gente pode utilizar esse tipo de proteínas ou esses mecanismos, quando tivermos total discernimento sobre eles, para muito mais utilidades, além de biorremediação ou só de biorremoção de metais preciosos. A gente pode expandir o leque, né? Com conhecimento vem as respostas para várias perguntas que a gente nem imaginaria que podia ser respondida por um determinado caminho. E eu acredito que através do estudo aprofundado dos mecanismos, das proteínas, dos genes envolvidos ali no processo de biorremediação, como no caso dessa proteína, pode-se trazer novas perspectivas e soluções para perguntas que estão nos confrontando. Bem, essas são as referências bibliográficas usadas por mim. Eu espero poder ter criado uma curiosidade a respeito do tema, né?
principalmente a biorremediação. Eu particularmente trabalho com avaliação de fitorremediação de plantas dialófitas, né, de mangue, e seria interessante, né, estudos, né, a respeito dessas proteínas envolvidas, entendendo melhor seus mecanismos. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau!